Bom, hoje eu trouxe de novo a Rafa pra gente fazer a segunda parte daquele vídeo que começou lá no Paço e a gente fez umas imagens na antiga Catedral da Sé. Exatamente. A gente não consegue fazer esse vídeo falando lá dentro porque é lugar lugar de silêncio. E também, exato. E a gente pegou já fechando, né? Então a gente fez só algumas imagens lá dentro, mas a Rafa vai falar sobre a catedral em si, que hoje não é mais uma catedral. A antiga Sé, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ela era na verdade uma pequena capelinha que ficava justamente aqui ao lado desse espaço que a gente está, que é o antigo convento de padres carmelitas. Então é dedicada a Nossa Senhora do Carmo e ela foi o espaço onde aconteceram todas as cerimônias religiosas do Brasil Império. Então ali casaram os reis, tiveram ali também todas as cerimônias de coroação, por exemplo, né, desses imperadores, desses reis, mas os batizados aconteceram em outra igreja. Porém, a gente ali consegue ter acesso à pia batismal, por exemplo, de onde foram batizados os filhos da princesa Isabel. Então, é uma igreja super bonita, que também foi catedral do Rio de Janeiro até a década de 60, quando a catedral foi construída em outro espaço que fica aqui também na região do centro da cidade. E é engraçado a gente ver a estrutura dela, como é diferente do Paço, né? Porque já é uma coisa totalmente pomposa, né? Com aqueles detalhes em ouro. Exatamente, porque a capela, na verdade, ela foi passando por várias transformações. Então, ela começou a vida dela, digamos assim, como uma pequena ermida, que a gente fala, né? Que é uma capelinha muito pequena. E ela foi passando aí, com o tempo, foi sendo remodelada, passou por várias reformas, até ficar do jeito que ela está hoje em dia, que é um estilo que a gente chama de rococó, em talha de madeira. Aqui no Rio a gente não tem nenhuma igreja, que nem tem, por exemplo, na Bahia, em Minas, com ouro maciço, né? Então quando a gente entra ali, a gente até acha, nossa, né, que igreja dourada. É porque na verdade é uma talha de madeira passada ali com folhas de ouro, né? Então ela é folhada a ouro, mas ela não é ouro maciço. Ah, tá. E aqui onde a gente está também é um local onde atualmente a gente não tem acesso, né, a ele todo, mas como ela falou, aqui foi o convento onde viveu os últimos dias de Dona Maria, né? Exatamente. Aqui então é um convento, antigo convento das Carmelitas, dos padres carmelitas que é uma coisa que eu também não sabia que tinha convento de padre. Fica sabendo aí que existe. Eu achei que era só mosteiro. Né? Então os padres carmelitas vieram para cá no século XVI ainda, vieram da Bahia, ficaram por aqui e quando a família real portuguesa chega aqui no Rio de Janeiro, a Dona Maria I, que foi conhecida como sendo a Maria a Louca, né? Ela tinha problemas realmente psiquiátricos, fica aqui nesse convento até o seu falecimento, que aí depois somente que Dom João VI, que era o príncipe regente, vira o rei de Portugal. E aí a gente fez umas imagens lá de umas maquetes, vou colocar aí para vocês verem. Isso aqui também já foi um anexo do Paço, né? O Paço passou por várias reformulações durante os anos, né? A gente tem lá, vocês vão ver nessas imagens que ele fez, que você tem o Paço Imperial, ele era conectado por dois passadiços, né? Que eram passarelas, então conectava o Paço com o convento e o convento com a igreja. E aí é engraçado porque ela se descaracterizou durante algum período, e aí depois tentaram voltar ao que era antes. Exatamente, né? Exatamente. O Paço Imperial, ele começou então com a casa dos vice-reis, foi sendo transformado, tiveram grandes obras ali, inclusive colocaram um terceiro andar, e aí na década de 80, quando ele estava quase em ruínas, resolveram então retomar ao projeto original, né, que é do século XVIII. A gente até viu também uma das figuras lá onde tem a celebração do fico, né? Não dá pra gente saber exatamente onde era, porque tem uma entrada e atualmente tem duas entradas menores e as portas não são da mesma forma da figura. Exato. Então a gente não sabe exatamente. Toda a região passou por um monte de transformação, então a gente não tem ideia, né? A gente acha que fica num lugar, mas não necessariamente está ali comprovado. Não tem nenhuma plaquinha que indique aqui aconteceu, né, o dia do fico. Então a gente supõe por imagens que foram feitas de pintores, mas a gente não tem como realmente afirmar que foi em determinada janela. E aí eu fiz umas imagens também de uma janela, porque do outro lado tem o Palácio Tiradentes. Isso. E aí tem a imagem de Tiradentes. Exatamente. E aí tem uma curiosidade sobre a imagem de Tiradentes. Exatamente. Ali o Palácio Tiradentes, hoje em dia, é o local onde ficava, na verdade, os deputados estaduais do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então ali é um espaço onde ficam esses deputados, onde eles trabalhavam, né, até eles se mudaram
mudaram recentemente, mas ali tem uma imagem do Tiradentes. As pessoas ficam se perguntando o que essa imagem está fazendo aqui, se ele de fato não foi enforcado nessa região, ele foi enforcado em outra região aqui do Rio. É porque ali, na verdade, existia a cela, a jaula, digamos assim, onde ficou Tiradentes quando ele foi preso, antes de ser enforcado. Porque o Palácio Tiradentes foi construído no início do século XX e ali existia então a Câmara de Casa e Cadeia, que era um espaço onde ficava embaixo a cadeia e em cima você ia a julgamento. Ali era aquela parte do anexo também que a gente viu nas maquetes. Exato. Que era um quadradinho, assim. Era um quadradinho. Então, assim, impressionante como de um quadradinho virou aquela situação. Então, a Câmara de Casa e Cadeia ela foi completamente demolida para a construção do Palácio Tiradentes e, como você falou, ali também ficou ocupado com o pessoal que veio de Portugal, porque eles ocuparam o Paço Imperial e justamente esse outro prédio, porque era tanta gente que não cabia num espaço só. A corte, como é que ela foi distribuída? Que foi só aqui no centro mesmo? Provavelmente sim. Só aqui no centro. A gente tem que pensar que lá no século XIX, no iníciozinho do XIX, o Rio de Janeiro não era nada. Na verdade, o Brasil não era nada, né? Era praticamente assim, rural. Então a gente tem aqui pouquíssimas ruas, poucas construções e a nobreza então se instala aqui na região e, digamos assim, nos anexos, né? Não saem muito daqui. Quando a família real vai lá para São Cristóvão, é que São Cristóvão também começa a ser um bairro de ocupação, digamos assim, de famílias nobres que vieram junto com a família real. Aí eu até falei com a Rafa que a gente ia fazer um vídeo depois lá no Leblon, porque o Leblon era um quilombo. Era um quilombo. E hoje é esse o metro quadrado mais caro que tem no Brasil, talvez no mundo, sei lá. Eu acho que está perdendo para São Paulo aí, não sei, mas... Verdade. Certamente Leblon... Mas muito caro, né? Caríssimo, e era uma região de quilombo, com certeza. Muito legal. E aqui hoje também está aberta a visitação, né? O convento, algumas coisas, né? Não tá, claro, eles não conservaram do mesmo jeito que era, né? É uma visitação guiada também em algumas partes, né? Sim. Tem o quarto lá da Dona Maria também, que também não enfim, é o espaço, né? Mas não tem nada ali no quarto, assim. A quinta, infelizmente, pegou fogo, né? Foi uma perda muito grande. Mas ele está sendo reformado, o museu vai reabrir, se Deus quiser, em 2026. É a esperança que a gente tem. Claro que se perdeu muita coisa, mas se Deus quiser vai voltar aí com bastante informação pra gente também. Mas é um espaço muito bacana, continua lá com jardim e tudo mais, é lindo, né? É um espaço muito bonito, vale a pena visitar também. Porque pegou fogo só mesmo ali dentro do museu. Só não, né? No mais importante que era. É muito triste mesmo. É bonito lá. Não, e engraçado porque na Europa, quando teve o incêndio lá na Catedral na França, de Notre Dame, eles começaram a fazer uma varredura, inclusive na Inglaterra, no próprio Palácio de Buckingham passou anos em reforma por conta daquele incêndio, né? Sim. Porque eram lugares muito antigos e aí toda a fiação é feita de uma forma assim, meio que uma gambiarra, né? Eles vão fazendo uma em cima da outra. Exatamente. E aí tem coisas muito antigas, coisas mais modernas e acabam que os maquinários, né, vão se desenvolvendo, precisam de uma coisa mais forte e aí acaba estragando mesmo, né? E aí, até na França aconteceu incêndio, né? E é um negocinho assim que desencadeia uma tragédia. Exatamente. E lá ficou, né? Tá em reforma, vai reabrir, eu acho que no final desse ano, Notre Dame, para visitação. Pois é. Olha, e quantos anos? Quantos anos? Exatamente. A quinta pegou fogo em tudo, não salvou quase nada. A da Boa Vista salvou-se pouquíssima coisa. Acho que só aquela pedra, né? O meteorito foi salvo, né? E algumas coleções foram salvas também, mas a grande parte, infelizmente, se perdeu. Tá. É uma pena, né? É uma pena mesmo. É um crime, né? É um crime. É um crime, é verdade. Porque o Dom Pedro II tinha uma coleção imensa de coisas do Egito, né? Ele fez viagens para o Egito. Sim, porque a Teresa Cristina, a esposa dele, era uma pessoa que era, já naquela época, interessada em arqueologia. Sim. Então ela trouxe muita coisa lá da Itália, tudo. Ela era uma pessoa muito interessada nesse tema. Então, assim, a coleção toda se perdeu. Verdade. Mas a gente vai fazer esse vídeo ainda lá na Quinta da Boa Vista. Vou pegar aqui um dia pra gente fazer. Quero agradecer de novo a Rafa pelas informações. A Rafa vai deixar as redes sociais. Siga a gente no Instagram, rafa.rio.tour, só procurar a gente por lá. Isso, a Rafa, para quem não assistiu ao outro vídeo, ela faz alguns passeios aqui no Rio de Janeiro, tanto passeios mais históricos quanto outros passeios também. Contemplação também, temos para todos os gostos. Né? Tem um que você faz na escadaria de Selarón. Temos de tudo. Você vem para o Rio e a gente vai te apresentar o que você quiser. História, cultura, praia, gastronomia. É só encontrar a gente no Instagram. Exato. Tem vários
uns vídeos legais lá também, então sigam a Rafa. E se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva aqui no canal, siga a gente lá no Instagram também. Volte sempre, você caiu aqui de paraquedas. Volte sempre. Porque a Rafa vai voltar também está convidadíssima. Né? Vamos elaborar aí outras coisas. Esse do Leblon eu acho que vai ser o mais interessante. Vai ser. Porque a gente vai explicar como é que o Quilombo virou a terra de Helena de Manuel Carlos. Fica ligado. Fiquem ligados. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.